Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento você com a paz que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vim trazer aqui uma revelação sobre a Torre do Rebanho. O profeta Miqueias, ele relaciona Jesus à Torre do Rebanho. A Torre do Rebanho nós encontramos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que viria. Então, tudo que está relacionado no Novo Testamento, ele vem daquilo que foi revelado ou daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então nós temos a Torre do Rebanho para levar o seu conhecimento, e que é algo assim bastante interessante para você que tem sede da palavra de Deus ou você que quer ensinar a palavra do Senhor às outras pessoas. Porque nós não devemos guardar conosco as revelações da palavra do Senhor, porque a Deus pertence essas revelações. Então nós temos no livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 8, dizendo assim: quanto a você, ó Torre do Rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado. Em Miqueias 5:2, logo próximo a isso que nós lemos, está escrito assim: mas tu, Belém, embora pequena entre as famílias de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então o livro de Miqueias, ele está relacionado com a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos algumas passagens bíblicas que também já fala de Jesus Cristo como aquele que teria os ossos não quebrados. Então a gente vê algumas passagens bíblicas como Números, no capítulo 9, verso 12, dizendo assim, na parte B: e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Em Salmos 34, 20 também está dizendo a mesma coisa: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. O que eu venho trazer para vocês hoje, ou para nós hoje, é que a Torre do Rebanho era um local em Belém, aos redores ali de Belém, onde os pastores, ou todos os pastores, conheciam aquele lugar, porque era um lugar único, onde todos os pastores participavam daquele local, porque na Torre do Rebanho era um local onde eles criavam e cuidavam dos cordeiros nascidos. Era um local onde eles preparavam os cordeiros para levar até Jerusalém para o sacrifício diário. O sacrifício diário era feito em 2 momentos. Às 9 horas da manhã, sacrificava um cordeiro, e às 3 horas da tarde, tudo isso aproximadamente. Então sacrificava um outro cordeiro. Ali na Torre do Rebanho, era um local onde eles cuidavam então do cordeiro, para que eles fossem sem mancha, que não tivesse ossos quebrados, e seria totalmente perfeito, porque ele seria oferecido em sacrifício lá no templo em Jerusalém. A distância entre Belém, ou essa Torre do Rebanho, e Jerusalém é aproximadamente 10 quilômetros. Então, uma distância onde se percorria em um dia ou menos de um dia. Eles então levavam diariamente, de manhã e de tarde, esses cordeiros para serem sacrificados. Esses cordeiros, quando nasciam, eles se batiam muito. Então era comum, ou era feito assim uma proteção para que eles não
não tivesse nenhum osso quebrado. Então eles enrolavam esse cordeirinho em panos e deixava no local, nessa torre do rebanho, um local onde nós chamamos hoje de manjedoura. Mas era uma depressão, talvez uma cavidade na rocha, ali naquela colina ao redor de Belém. Então era dessa maneira que eles faziam. O trabalho intenso, porque o cordeiro deveria ser totalmente puro, sem mancha, totalmente perfeito. Não fosse cego e não tivesse nenhum outro defeito físico. Ele era cuidado para que, então, essa oferta ao Senhor fosse totalmente de acordo com aquilo que era previsto no Antigo Testamento. Então, em Números 28, número 3 e 4, está escrito assim: diga-lhes, esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros sem defeito, diariamente, um de manhã e um à tarde. Então, no livro de Números está previsto exatamente como se deveria fazer. Agora nós vamos relacionar tudo isso que eu falei agora com Jesus. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 11 e 12, está escrito assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhe servirá de sinal. Isto será como sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quando houve, então, essa informação dos anjos, aqueles pastores, então esses pastores já sabiam o local. Eles já sabiam que na torre do rebanho é que havia nascido. Então ele disse, vocês vão lá e vão encontrar esse filho nascido, está envolto em panos. Então era do conhecimento dos pastores que os cordeirinhos eram envoltos em panos. Então eles já sabiam como encontrá-lo. Então ficou fácil para esses pastores atender aquele pedido. Então foram até Belém e encontraram nesse local, Torre do Rebanho, um local que era conhecido de todos, era único, aquele filho nascido. Encontraram então esse cordeiro de Deus agora, envolto em panos. Então foi fácil de identificar. Então dessa maneira se cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, falando sobre o local, a Torre do Rebanho, e como encontraria então esse bebê, o nascido que seria o Salvador do mundo. E lá encontraram. Então nós temos conhecimento assim de que, em algumas fotos, alguns desenhos, onde na manjedoura, feito de palha e de madeira, com muitos animais ali, isso não é verdade. Na verdade, era um local onde eles cuidavam dos cordeiros, porque a profecia exigia, pedia, orientava que seria um cordeiro. Esse que tiraria os pecados, naquela época encobria os pecados, que teria que ser um animal puro, um animal sem defeito, perfeito totalmente, sem mancha, não fosse cego, nenhum defeito físico. Jesus veio para cumprir essa profecia. Então, o que fariam? Eles faziam. Quando o cordeiro animal estava preparado, então eles levavam esse cordeiro até o templo em Jerusalém e sacrificavam. Como eu disse, 9 horas da manhã e também às 3 horas da tarde, aproximadamente. Jesus, ele nasceu nesse local, nessa torre do rebanho, nessa colina, e ele ficou nessa cavidade na rocha,
chamamos hoje de manjedoura. E ele, então, a partir dali, ele foi, com 33 anos aproximadamente, levado até Jerusalém para ser sacrificado. Então se cumpriu exatamente aquilo que o profeta Miqueias havia previsto no Antigo Testamento. E a profecia dizia que os ossos não poderiam ser quebrados. Então por isso que aquele cordeirinho animal era cuidado. Havia muito cuidado dos pastores para que não tivesse nenhum osso quebrado, porque o filhote do cordeiro, ele se batia muito. Então, facilmente quebraria ossos. E então, por esse motivo que eles cuidavam para que os ossos, para que esse cordeiro fosse perfeito totalmente. Em João 19, capítulo 19, versículo 32 e 33, diz assim: vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e depois do outro. Eram duas pessoas, dois homens que foram crucificados com Jesus. Mas diz aqui, mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E aqui a gente vê que a palavra de Deus é tão perfeita, é tão extraordinária, que tudo foi feito assim de uma forma espetacular. O Antigo Testamento, o Velho Testamento, ele é sombra daquilo que viria. Então agora você conheceu, ou conhece, ficou conhecendo exatamente onde Jesus nasceu. A estrebaria, onde dizia que não tinha local, e nós tínhamos uma ideia diferente do que foi dito agora. Então agora você fica com uma perfeita revelação daquilo que Deus propôs para a vinda do Messias. Então fique em paz, Deus abençoe, continue nesse canal. Estamos preparando outras profecias, outras revelações, para que você continue crescendo espiritualmente e possa também passar para as outras pessoas esses estudos, para que cresçamos juntos. Porque aquele que tem raízes espirituais profundas, ele resiste à tempestade. Então continue crescendo. Amém. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.